Olá, pessoal. Nós vamos para a nossa aula agora de filosofia, tá? Vou dar uma introdução ao conteúdo do segundo bimestre, do qual nós, se fossem as aulas presenciais, né, nós iríamos começar a trabalhar. Tá aí no primeiro slide os sofistas, Sócrates, ironia e maiêutica, que são conteúdos que nós vamos abordar no decorrer dessas aulas online. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês continuem se cuidando. Para aqueles que não podem permanecer no isolamento social, tomem as medidas necessárias. E qualquer dúvida que vocês tiverem dessa aula, vocês podem deixar o comentário lá no Google Classroom, que assim que possível eu vou responder vocês. Façam as anotações, tá bom? Para facilitar aí o ensino-aprendizagem. Na aula de hoje, o nosso objetivo é compreender o termo sofista, que significa sofista ou sofistas, e o contexto histórico em que surgiram esses sofistas. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Se a gente for olhar aqui o contexto histórico, essa aqui é a linha do tempo da filosofia ocidental. Essa linha do tempo da filosofia ocidental vai desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, que são os dias que nós estamos presentes, que nós fazemos parte dessa filosofia contemporânea. E o conteúdo que nós vamos ver aqui hoje, ele se encaixa dentro dessa filosofia antiga. Lembrando que no primeiro bimestre nós trabalhamos a origem da filosofia, a separação da filosofia com a mitologia, os pré-socráticos, e agora nós vamos trabalhar a filosofia dos sofistas, né? A gente vai entender o que significa, o que é isso, filosofia aí que envolve os sofistas. Então, a filosofia antiga, ela vai do século 6 a.C. até o século 6 depois de Cristo, quando começa o que nós chamamos de filosofia cristã ou filosofia medieval. Os sofistas estão dentro desse contexto histórico aqui. Ele surge, então quero que fique bem claro isso para vocês, que os sofistas, eles vão surgir em um período da Grécia Antiga que o sistema político era a democracia. Óbvio que não era a democracia como os dias de hoje, que nós conhecemos, mas era um termo de democracia. Por quê? Os cidadãos, e aí a gente vai entender o que era esse conceito de cidadão, poderiam participar nas decisões que eram tomadas, principalmente na cidade de Atenas, tá? Porque nós devemos a Atenas essa origem da filosofia e também da democracia. Então vamos lá. Se você vive em um sistema do qual é uma democracia, você precisa de pessoas aptas. O que é isso? Pessoas que conseguem falar em público. Porque o sistema democrático, ele necessita de debate, de diálogo. E você, então, vai precisar de pessoas que possam fazer isso. Portanto, os sofistas surgem nesse período aí da democracia que era tão importante que necessitava de pessoas para falar em público. Um outro lado é que a gente tem o predomínio da cosmologia. E que é isso? Compreender a origem do universo através, do relacionando ele com a natureza. E aí a gente se aproxima basicamente ali dos pré-socráticos, que eles explicavam a origem do universo, das coisas, baseado na natureza. Aí nós tivemos Pitágoras, nós tivemos Anaximandro e assim por diante. Então, esse era o contexto que possibilitou o surgimento dos sofistas. E os sofistas, pessoal, eles, como eles iam ensinar para essas pessoas a falar, serem aptas a falar em público, não era todo mundo que era considerado cidadão na Grécia Antiga. Igual eu disse, o termo democracia veio mudando de lá para cá. Quem que era cidadão na Grécia Antiga? Homens, esses homens deveriam ser livres, filhos de mãe e pai nascidos na cidade de Atenas, e eles deveriam possuir terras. Se eles não se encaixassem nesses requisitos, eles não eram considerados cidadãos. Hoje em dia, se a gente olhar para o que era considerado cidadão na Grécia Antiga, nós achamos um absurdo. Por quê? O conceito de democracia, até a incorporação, as mudanças, na filosofia moderna, na democracia moderna para a democracia contemporânea, foram mudando ao longo do tempo. Então, esse aqui é o contexto histórico do qual eles surgem e as características.
tá? Aqui eu fiz um esquema do que esses sofistas ensinavam, quais eram as habilidades deles. O próprio nome sofista significa que é uma pessoa sábia, né? Eles eram considerados professores da oratória e da retórica. Olha só, o que é oratória? É você falar de forma clara. Imagina aí, você está apresentando um trabalho em sala de aula. Aí você pega uma folha e começa a ler. Você vai perceber que as pessoas que estavam ali ouvindo, prestando atenção na sua apresentação, vão parar de prestar atenção. Por quê? Você não tem uma boa oratória. Você precisa aprender a falar de forma clara e você precisa aprender a ter uma retórica, que é o quê? Gerar convencimento. Tudo que você vai falar que você quer convencer uma pessoa de uma determinada ideia, você precisa usar a oratória e a retórica. Falar bem, de forma clara e gerar convencimento. Não adianta você começar uma apresentação de um trabalho na sala de aula, por exemplo, falando assim, hoje eu vou falar sobre não sei o quê, esse assunto foi trabalhado e tal, dessa forma. Não adianta. Por quê? Você não manteve um ritmo de fala, e é uma das habilidades que os sofistas ensinavam, você tinha que ter um ritmo de fala, gerar um convencimento e falar de forma clara. Porque se você faz isso, você consegue ganhar ali pessoas adeptas às suas ideias. Se você não possui isso, você não vai conseguir gerar convencimento em ninguém. Além de você ter um ritmo da sua fala, você precisa gerar estar em consonância com o seu corpo. Então, o seu corpo precisa trabalhar junto com você. Então, os gestos que você faz, a forma como você fala, é necessário para chamar a atenção e justamente gerar esse convencimento do qual você precisa. E tem pessoas que vão concordar e vão discordar de você. Então, cabe a você ter uma boa retórica para contra-argumentar. E é isso os sofistas ensinavam. Além da memória. Porque não adianta nada você tentar explicar um trabalho em sala de aula se você não conhece o conteúdo daquilo ali. Você acaba ficando perdido e, ao mesmo tempo, você não gera convencimento, muito menos você tem uma oratória. Então, os sofistas, eles vão fazer isso. Além disso, pessoal, eles ensinavam a quem podia pagar. Se você não podia pagar, então eles não ensinavam para você. E eles trabalhavam com a relativização da verdade, que vai ser uma das críticas que o Sócrates vai fazer contra os sofistas. Eles não queriam saber se existia uma verdade absoluta, porque para eles não existia essa verdade absoluta. Para eles, as verdades, eles trabalhavam com essa ideia de verdades, eram relativas. Então, nesse quadro que eu fiz aqui, essa comparação, vocês vão perceber que os filósofos, eles tinham a concepção de verdade absoluta, derivada da razão, objetiva, universal e necessária. Não há relativismo, pois a verdade vale para todos. Pensar, é você pensar. Os sofistas, eles trabalhavam com a verdade derivada dos sentidos. Aí entra essas imagens que nós estamos percebendo aqui embaixo, né? Todos os sentidos do corpo. E eles trabalhavam com isso. O relativismo para eles, por exemplo, há relativismo, pois a verdade vale somente para um ou alguns. Eu posso acreditar ou não na sua verdade. Então, gente, além dos sofistas trabalharem com esse relativismo, eles tinham também a preocupação de viver o aqui e o agora. Eles não preocupavam com vida pós-morte ou o que iria acontecer com eles. Eles preocupavam com agora, o momento de agora, o viver de agora. Por isso que eles vão ter esse ceticismo, que é ser céticos em relação a verdades absolutas. Então, outra característica também dos sofistas. Aqui nós temos um sofista famoso, que foi Protágoras. Ele trabalha com essa ideia de ceticismo que eu acabei de falar. Não existe verdade absoluta, tem uma ideia de relativismo. Olha só nessa frase que dele. O homem é a medida, juízo de todas as coisas, fatos, experiências particulares, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Ideia de relativismo. Enquanto são, ok. Enquanto não são, deixa de existir. Ideia de relativismo. Bom? Então, essa foi a nossa aula aí sobre os sofistas.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que você ficou meio perdida aí, alguma coisa assim, você entra em contato no Google Classroom, que a gente vai fazer o possível para responder todos vocês, certinho? Então, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau, Marcos.